4 minutos, estamos de volta com o CBN Pautas do Dia desta quarta-feira, 30 de outubro de 2024. Estamos no ar, ao vivo, para o estado do Pará e também para o estado do Amapá. Lembrando, você ouvinte, pode participar com a gente no nosso WhatsApp, aqui por Belém, DDD 91 98814 0073, e também em Macapá, no DDD 96 99114 6676, além, claro, do youtube.com/CBN Amazônia. Daí, Andrade, é hora da gente pegar a ponte aérea agora para falar com ele, Rômulo Pinheiro, que já está posicionado para conversar conosco na manhã desta quarta-feira. Muito bom dia para você, Rômulo Pinheiro. Muito bom dia, meu caro amigo João Vitor Barra. Um forte abraço para o meu amigo Dayan em Macapá. Forte abraço, amigo. Tudo jóia? Tudo tranquilo, quarta-feira começando. E essa notícia agora no Repórter CBN? Da moça querer falar com o presidente Lula. Olha, acabou de acontecer isso aqui, não deu tempo de eu chegar lá. Eu tô bem perto do Palácio do Planalto, Dayan, mas não deu tempo de chegar lá que eu tava correndo, eu tava treinando. Mas eu vou apurar isso com calma para te passar aí, viu? Eu já te falei que você é um exemplo pra gente de atleta. Tá vendo, João? Nós que fazemos o esporte aqui, apresentamos o esporte, a gente precisa se espelhar no Rômulo. É, exatamente. João Vitor, vamos propor um quadro de corrida aqui semanal, dicas de corrida, suplementos. Pode me chamar que a gente vai para essa jornada aí, viu? Perfeito, perfeito. Rômulo, hoje, na sua coluna Conexão Brasília, vamos falar da anulação das sentenças de José Dirceu no STF e os próximos julgamentos da Corte para novembro. Pois é, João Vitor e Dayan. De ontem para hoje, aliás, foi segunda-feira que foi dada a decisão, tornou-se pública ontem. Aqui no meio jurídico se comenta muito, foi para as manchetes dos principais jornais do país, a discussão a respeito da anulação das sentenças condenatórias de José Dirceu. É claro que tudo assume esse aspecto e esse caráter ideológico, porque nós vivemos esse momento em que as pessoas estão presas a uma ideologia, seja de lado ou de outro, e não conseguem enxergar nada além daquilo que essa ideologia permite. Então, analisando sobre um aspecto de lados, para quem é contrário à esquerda no país, se sentiu revoltado porque havia provas irrefutáveis na visão deles de que o José Dirceu teria subtraído patrimônio, ou seja, adquirido bens, enfim. Do outro lado, o suposto alívio, porque aí se fez justiça e aí foi tudo um conluio. Então, o nosso ouvinte ele está além dessas interpretações rasas que os lados opostos tendem a levar a uma mesa de discussão, porque é muito mais complexa a situação do que essa. Então, veja, que se por um lado da direita, por exemplo, discute essa decisão que é arbitrária ou então que favorece corrupção, por esse mesmo lado discute anistia para quem cometeu crime agora no início de janeiro de 2023, aliás, 2022. Então, o outro lado, por exemplo, diz que foi justiça, mas também discute condenações ou alívio apenas daqueles que cometeram crimes do 8 de janeiro. Então, o convite aqui é fazer o nosso ouvinte sair dessa interpretação unicamente ligada ao próprio pensamento ideológico que todos temos. E aí que está o ponto central, João Vitor Dayan, da nossa conversa de hoje. É que é impossível dizer que nós não tenhamos ideologias ou pensamentos, correntes de pensamento política, todos temos. O problema é quando essa corrente de pensamento ela prejudica a visão de mundo que a pessoa possa ter. Ela torna enviesada essa visão de mundo, como se tudo que um lado fizesse fosse bom e o outro fosse ruim. Essa visão maniqueísta do bem e do mal, dessa suposta polarização entre esquerda e direita, acaba prejudicando o entendimento real das coisas. E vamos dar o exemplo do que aconteceu agora. O ministro Gilmar Mendes anulou as sentenças condenatórias de José Dirceu porque, na esteira dos julgamentos anteriores em que se discutiu a parcialidade do ministro Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, se determinou, então, que aquelas decisões eram inválidas.
E aí, goste-se ou não, foi essa decisão que foi tomada pela justiça, porque o argumento de quem é contrário à esquerda, ao presidente Lula, a José Dirceu, é que eles foram condenados pelas 3 instâncias ou 2 instâncias do Poder Judiciário, então a justiça agiu. E aí tá tudo certo, porque a justiça condenou eles mais de uma vez. Aí quando a justiça vai e diz que não, aí a justiça já está errada. Então esse pensamento enviesado que serve para os 2 lados esse argumento, viu? Quando o meu candidato sofre uma punição, é injusto. Quando ele acaba, o adversário tendo a punição contra ele, aí vira justo. Essa visão, ela acaba dificultando o que aconteceu, a visão do que aconteceu de fato. Então, como já havia sido dado um julgamento reconhecendo a parcialidade do ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, era natural que esses efeitos se estendessem a todos aqueles que estão envolvidos nestas circunstâncias. Muito embora o parecer do ministro, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tenha sido em sentido contrário, ou seja, tinha dito que não havia relação entre os casos do ex-presidente Lula, que foi o caso do triplex, que gerou toda a suspeição sobre o ex-ministro Sérgio Moro, e o caso de José Dirceu, seriam casos distintos, mas a fundamentação, havia interligação nos próprios fundamentos das sentenças que condenaram essas pessoas. Então, o ministro Gilmar Mendes, na decisão, e era sigiloso e foi tornado público na data de ontem, menciona que o nome de José Dirceu foi dito na denúncia contra Lula 72 vezes e que por isso havia essa relação. Então, goste-se ou não do ex-presidente Lula, de José Dirceu, de Bolsonaro, de Malafaia, independente do espectro político, é importante que nós tenhamos um devido respeito e acatamento às ordens do Poder Judiciário, que não vão agradar e eventualmente vai agradar um lado ou outro. Então, se discutia até pouco tempo atrás, que o STF era um órgão que decidia a favor, ou contrário ao PT, porque afastou não sei quem, afastou o presidente, mandou prender, e agora o jogo virou. Isso é natural da justiça, daqueles que estão aqui. É claro que nós temos, e aqui na coluna também eu sempre comento isso, posições extremadas desses membros do Supremo Tribunal Federal e alguns do STJ também. Então você tem excessos, como todo julgador tem em determinado momento do seu julgamento. Então, esses excessos podem ser ou devem ser apurados e contidos. Você tem uma ideia, João Vitor e Dayana? Por exemplo, o inquérito, a gente comenta bastante aqui, o inquérito das fake news já vai para lá de 5 anos. Inquérito investigativo para buscar essa informação de 5 anos é um abuso. Então, aqui não há uma defesa cega do Poder Judiciário ou dos membros do Supremo como deuses do Olimpo, mas, por outro lado, também não são aqueles que estão de conluio exclusivamente com um lado ou com o outro, que eles são o mal personificado da sociedade. E quando anulam uma condenação dessas, representa o retorno da corrupção, porque na hora de cometer o crime do meu candidato, aí se for absolvido, então eu acho que está certo, porque a justiça foi feita. Então, o convite aqui é tentar olhar ou perceber essas decisões. O judiciário tem muitos problemas, nós estamos vendo aí algumas situações bem difíceis que o judiciário, as altas cortes estão passando aqui nos últimos tempos com relação a alguns escândalos, mas é importante citar que, neste caso, era algo que já se esperava, tendo em vista que já tinha sido decidido pelo próprio Supremo que o ministro era parcial, que o ex-juiz era parcial e até mesmo incompetente para julgar aquele tipo de matéria, incompetente no sentido de não ter competência técnica, não de ser inapto. Então, era natural que esse pedido de extensão chegasse a todos os envolvidos. Então, já se sabia em algum momento aqui em Brasília que o ministro ex-ministro seria beneficiado, Léo Pinheiro, Marcelo Odebrecht, essas pessoas todas, para finalizar, elas foram beneficiadas em razão, sabe do quê, meus caros amigos? De falhas na investigação e no julgamento. Então, sem entrar no mérito do que as pessoas tenham feito, porque me parece que há muita coisa errada mesmo aí envolvida, mas um judiciário que faz o julgamento parcial, um poder investigativo do Ministério Público, da polícia, que não faz da maneira adequada, só ajuda a promover a pessoas que eventualmente cometeram crimes a serem, no futuro, dispensadas, porque o caminho, se for torto, lá na frente
e tem que ser consertado. Então, eu vou causar muito choro e ranger de dentes hoje com este comentário, com certeza. Já já a minha caixa aqui sobra mensagens amorosas para mim em razão desses comentários, mas é inevitável que a gente perceba que se nós desejamos acabar com a corrupção no país, isso passa também pelos nossos próprios comportamentos do dia a dia, mas também passa pelo cidadão exigir que as autoridades que investigam, que denunciam, que julgam, que elas façam dentro dos ditames legais, ou seja, dentro da forma da lei, para que não se discuta aqui em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, que uma falha na investigação vai anular todas as provas que foram produzidas contra essas pessoas. E aí, quando a gente não compreende esse maquinário, ou então quando a nossa cabeça está voltada a uma ideologia na qual o meu candidato favorito pode praticar todos os males do mundo, que ele terá razão, e se alguém apontar o dedo na justiça condenando, será injusto, será mal, então essas pessoas precisam sair um pouco dessa caixa que aprisiona a cabeça, que é a ideologia, para tentar olhar com mais amplitude. É claro que não passa uma imagem positiva, essas pessoas talvez envolvidas nessas situações tenham cometido crimes graves. O problema é que quem investiga, quem denuncia e quem julga, se também cometer falhas ou crimes, está no mesmo balaio de gato dos outros e acaba trazendo, então, essas consequências que para a população parece injusto, mas essas falhas ocasionam exatamente isso, meus amigos. Para a gente finalizar, Rômulo, a coluna de hoje, você vai falar sobre os próximos julgamentos, né, da Corte para novembro, e aí eu estava dando uma pesquisada aqui. Entre esses julgamentos, Rômulo Pinheiro, Dayan Andrade, ouvintes da CBN, vai ter o julgamento do ex-jogador de futebol Robinho, né, Rômulo? Pois é, Robinho está aí cumprindo pena, já saiu um novo documentário nas redes sociais aí, com depoimentos novos. O certo é que no Poder Judiciário não há uma perspectiva muito boa para o ex-jogador, já está consolidada a situação a que ele submeteu outras pessoas. Então, a tendência de julgamento, vai ter um habeas corpus a ser julgado no STF, é de mantê-lo na situação em que está e também retirar qualquer modalidade de progressão de pena por enquanto, porque a lei mudou recentemente. Então, a vida do jogador não vai ter muita facilidade nos próximos julgamentos aqui no Supremo. E também uma coisa importante para final do mês, agora de novembro, o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, ou seja, responsabilidade dos provedores de serviço de internet, um tema polêmico que também está na pauta do julgamento agora para o mês de novembro. Perfeito. 11h47, conversamos com Rômulo Pinheiro na coluna Conexão Brasília nesta quarta-feira. Rômulo, muito obrigado pela sua participação e até semana que vem, meu amigo. Forte abraço para todo mundo. Final de semana tem corrida de novo. Me acompanha lá nas redes. Forte abraço. Tchau, tchau. Forte abraço. É isso. Ô, Dayan, 11h47, a gente vai